Nós precisamos falar sobre isso aqui. Você só descobre se está curada quando se relaciona. Pode parecer um choque vindo de uma terapeuta que vos fala, mas não é na terapia que você descobre que você está curada. Não é na terapia que você descobre se suas crenças limitantes já foram transformadas ou ressignificadas. Não é nem na constelação, nem no exercício terapêutico, nem quando você tá lá no auge, na expansão, que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O trabalho do terapeuta é fazer isso por você, fazer você pensar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Só que depois que você pensa, você tem que viver. E é isso que essa frase está dizendo. Você não descobre enquanto você está pensando sobre, você descobre na experiência. E quer ver a armadilha? A armadilha da maioria dos meus clientes, das pessoas que eu acompanho, os meus amigos, até família, que eu já percebi a gente fica pensando, racionalizando, tentando entender. Não, qual é a crença, qual é o padrão, como ressignificar, como transformar, o que substituir, afirmações positivas, oração, meditação, visualização. Tudo dentro do cabeção. E aí a experiência, o se relacionar de verdade, ou, sei lá, vender o meu trabalho, falar do que eu faço, ir lá entregar para alguém, nem que seja tipo de graça, para eu ver se funciona aquilo que eu quero vender, eu não faço. Aí eu fico aqui na cabeça, dá um zilhão de ideias. Nossa, eu tive uma ideia genial. A ideia só é genial se você botar ela para fora, se você trazer para a experiência, se você viver isso. Enquanto ela tá só na sua cabeça, não existe genialidade só nos pensamentos. É na experiência que o resultado se manifesta. Tá, então, tá bom? Combinado? Toma, mano. Ai, Amanda, ainda não tá querendo me dizer que se a gente fizer visualização, manifestação, meditação, essas coisas aradas, terapia não funciona? É claro que funciona, porque a terapia, a manifestação, a meditação, a oração, ela é o espaço para você pensar sobre a experiência. Mas vocês concordam comigo que existe uma grande diferença entre pensar sobre a experiência e viver a experiência? É um caminho extremamente, uma linha bem longe, uma coisa da outra. Pensa aí, você andando de helicóptero. Agora, você já teve a experiência de andar de helicóptero? O pensamento e a experiência são coisas diferentes. É por isso que sim, a gente precisa pensar. E principalmente, se você não está gostando do que você está experimentando, você precisa sim olhar e ver qual parte sua criou isso. Aí entra a terapia e todas as técnicas que a gente falou. Agora, você deixar de viver as experiências para pensar sobre, para meditar sobre, para entender, racionalizar, é uma grande cilada, gigantesca, tá? Porque por mais que você racionalize 100% tudo que a sua mente consegue conceber, nada se compara a viver aquilo. A fé e a espiritualidade é o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês. Eu não posso te explicar, te ensinar, te ajudar a pensar e racionalizar Deus se você não sentir a energia, a presença do Espírito Santo, aquele arrepio diferente. E por mais que eu te explique, não, tu vai sentir um arrepio, um negócio aqui assim, assado, você vai ter que ter a experiência. Ai, nadar. Vai ler um livro sobre nadar, racionalizar, entender o braço, não sei o quê. Entra na água pra tu ver a diferença que é o entender do fazer. E eu tô falando pra vocês, mas eu tô falando pra mim, tá? Porque, pergunta, né? Ela tá 10 anos solteira. Rindo de nervosa. Mas o que acontece? Em 10 anos solteira não é que eu tive vários quase nesses 10 anos, mas, de novo, esses quase foram o quê? Experiência. Então, você só descobre se está curada quando se relaciona. Eu só consegui entender tudo aquilo que eu trabalhei no processo terapêutico, se as constelações que eu fiz, as meditações, as afirmações, as manifestações que eu fiz funcionaram, quando alguém chegava perto de mim. Quando eu, através da experiência, percebia como eu me sentia quando fulano fazia tal coisa. Como era pra mim, se fulano manda ou não manda mensagem, se aparece ou não aparece. Como que eu me relaciono quando a gente se encontra. O que eu faço? Como que eu vivo essa experiência? É aí que tu descobre se tá curado ou não. E eu não vou mentir, esse é um dos grandes desafios do processo terapêutico.
Porque por mais que seja extremamente valioso pensar sobre a experiência, pensar sobre, existe aqui também uma grande armadilha e uma ilusão de controle absurda. Não é pensando, é no comportamento, na vivência. Sabe por quê? Passei por isso essa semana. Não vamos expor ninguém, mas recebi mensagem contando, conheci fulano e não sei o que, daí fulano, ciclano, não sei das quantas, estamos se conhecendo. Ele vai sair com um amigo que não vale nada. Adianta eu dizer pra pessoa não se sinta mal? E uma pessoa que faz terapia, uma pessoa que se trabalha, se desenvolve, se ela tá sentindo dentro dela, é os traumas, dores, conversa dela. E é nessa hora, é na experiência que você vai perceber se aquilo que estava te ferindo antes continua te ferindo. Só que a gente tem essa tendência, essa mania de que depois que a gente ressignifica, transforma ou melhora alguma coisa sobre nós e sobre os outros, ou a forma como a gente se relaciona com os outros, a gente esquece de onde é que a gente saiu. E eu falo por experiência própria, gente. A Amanda, falei, 10 anos solteira. O último relacionamento que eu tive, chata, ciumenta. Nossa senhora, um pé no saco. É porque não me mandou mensagem. É porque visualizou e não respondeu. É porque tá online e não falou comigo. É porque mandou só um i no oi. Gente, pelo amor de Deus. Hoje, pra mim, eu falo isso é um absurdo. E eu hoje realmente não me importo. Só que eu tenho que ter compaixão com aquela versão da Amanda que sofria com isso, porque era real. E, de novo, como que eu fico sabendo? Pela experiência. Ressignifico pela terapia. Então, é possível eu me transformar e eu mudar os padrões de sentimento e os padrões de comportamento. Aquela versão da Amanda que sofria, que tinha ciúmes, que, meu Deus, não conseguia se valorizar, não conseguia se priorizar, extremamente codependente, vivendo um relacionamento onde a vida do outro era a vida dela. A vida do outro importava mais do que as próprias necessidades. Isso, de novo, eu sei de onde eu saí. Não foi em vão que eu fiquei 10 anos solteira. Esses 10 anos solteira foi para que eu entrasse em um relacionamento comigo. Mas percebe, mais uma armadilha. É só a experiência que ensina. Por mais que 10 anos solteira, eu economizei muita dor e sofrimento, porque realmente, geralmente os relacionamentos que terminam e acabam fazem a gente sofrer mais, eu tive que entender outras informações que a experiência da vida solteira me ensinou. E aqui vale aquela reflexão de quem veio antes, né? O ovo ou a galinha. Será que então eu preciso fazer terapia para depois melhorar a experiência, ou eu preciso viver a experiência e depois levar para terapia? Eu acho que é um conjunto, tá? É como se fosse uma via de mão dupla. Você vive a experiência, observa como você se sentiu. Foi bom, não foi bom, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal, isso aqui tá me incomodando, isso aqui tá positivo. Aí você ressignifica. E aí quando você vai pra experiência de novo, depois da terapia, da constelação, da mesa, de qualquer outro atendimento e autoconhecimento, meditação, visualização, afirmação, na experiência você vai ter a sua régua, o seu termômetro. Você vai perceber, opa, eu senti uma coisa diferente. Opa, eu não senti mais tantos ciúmes. Opa, pra mim não importa mais se ele mandou mensagem, não mandou. Se escreveu oi com 2i, com 3i ou com nenhum i, não mandou oi. Percebe? A experiência vai ser a tua régua e o teu termômetro pra saber se tá funcionando ou não. E principalmente, olha pra tua vida como um feedback, como um resultado. A forma como você se sente tá te mostrando dia e noite se a terapia tá funcionando ou não. Se isso é ou não saudável. Se você tá estressado, cansado, ciumento, nervoso, preocupado, angustiado, atrai só falta, escassez, problema no trabalho, problema com o chefe, problema no relacionamento. É nessa hora que você tá percebendo, de novo, não só aquilo que você tá vivendo, mas como você se sente em relação àquilo. E aí vai pra terapia, vai pros processos, trabalha, ressignifica, transforma. E aí você vai ver novas experiências se apresentando. E é por que eu falo que a terapia também é tão importante. Porque sem essa reparação, a tendência de você repetir o padrão é muito alta. E aqui eu não falo só do padrão do que você tá atraindo. Mesmo perfil de pessoa, mesmo perfil de chefe, porque daí terminou o relacionamento há 10 anos solteira, mas aí o chefe, o primo, o vizinho, o colega, o parente, fica todo mundo com aquele padrão
do que você precisa curar, ressignificar. E aí, de novo, o padrão não é só das pessoas que você atrai, mas o seu padrão de sentimento e comportamento. Como que eu tô me sentindo e como que eu tô me comportando? Eu consegui fazer algo de diferente de antigamente? Todos esses quase que eu falei pra vocês ao longo desses 10 anos conheceram versões extremamente diferentes da Amanda. Tanto que se os caras que eu já me envolvi conversassem com aquele meu ex, eu ia estar ferrada. Tanto que eles iam falar, não, mas a gente não tá falando da mesma Amanda, porque realmente o meu padrão de sentimento e o meu padrão de comportamento mudou. Não é sobre não ter, fingir que não tem ciúmes, é trabalhar a causa dos ciúmes dentro de mim. E eu utilizei o padrão dos ciúmes porque realmente é uma coisa que eu me libertei. Eu tinha aquela sensação e aquele desejo, aquela necessidade de será que tá com outra? Será que, meu Deus, mandou mensagem, curtiu a foto, não sei, lá. Gente, não existe. Não existe milagre. Hoje, eu não quero saber. Ah, tá aqui o celular, a senha do celular. Não me importa. Ah, tava com outra, não tava. Não é sobre a escolha que o outro está fazendo. Mas eu decidi se essa relação ao qual eu estou me colocando é importante e funciona pra mim ou não. Já passei por vários, inclusive. E esse é o movimento. Você está onde você se coloca. Você decide, você é a prioridade, você é a protagonista. E você escolhe na configuração atual. Com tudo que eu tô sentindo, com tudo que eu tô fazendo e com tudo que estão fazendo comigo, será? É isso que eu quero? É isso que eu gosto? E mesmo a Amanda que vos fala, né, 10 anos solteira que superou a versão ciumenta da Amanda, superou a versão codependente da Amanda, eu ainda tenho os meus escorregões, os meus deslizes, as vezes que eu me atrapalho, às vezes que eu não preciso mais saber, eu não vou ir atrás, não vou ativar o modo FBI, quem é que segue, se mandou, se não mandou, se procurou, se não procurou. Mas às vezes passa pela dúvida, assim, pela cabeça. Será? Existe essa possibilidade, ele pode estar com outra pessoa, ele pode... E aí tu fica com essa sensação dentro de ti. É esse fato, se for verdade, essa talvez até uma paranoia, porque tem muita gente que é noiada mesmo, né? Que não tem nada a ver, mas tá lá com a historinha da cabeça que fica se contando. Mas se isso for uma verdade, eu quero ou não quero permanecer aqui? Eu quero ou não quero continuar vendo e saindo com essa pessoa? O que essa atitude e essa paranoia faz eu sentir e como eu me comporto com isso? Por isso que eu reforço. Eu até alteraria a frase de você só descobre se está curada na experiência. Através da experiência, você vai perceber se os seus padrões de sentimento e os seus padrões de comportamento mudaram. Porque não adianta você terminar o relacionamento que você tá. Se você investigava e ficava mexendo no celular do seu ex, e aí você vai continuar noiada com o seu próximo. Porque percebe, o que muda, pode mudar os personagens ao redor, até muda de endereço, né? Mas é tudo igual. O que é tudo igual? A forma como você se sente. E as suas atitudes em relação a isso. O processo da libertação dos ciúmes começou assim. Começou com eu indo ir atrás, eu indo olhar, investigar celular. Depois eu conseguia segurar o impulso de mexer no celular. Até que isso foi naturalmente sendo liberado. E agora pra mim não me importa mais, eu não quero nem ver. A pessoa pode me dar, mas eu não quero. E aí percebe que daí até o teu querer muda. Até os teus impulsos mudam. Galera que já passou por isso, já superou isso, me conta aqui nos comentários. E se você tá passando por alguma fase complicada, complexa, delicada, seja com ciúmes, seja com a dificuldade mesmo de ir pra experiência que você vive só no mundo das ideias, te permite dar um passinho mais perto daquilo que você precisa. Talvez não olhar o celular, talvez não dar força para essa paranoia, para esse pensamento, talvez chamar aquela pessoa que você estava pensando para sair da ideia e ir para a experiência e descobrir como você se sente. Aí eu fiquei nervosa, eu fiquei feliz, eu fiquei empolgada, eu fiquei ansiosa, eu fiquei preocupada, eu fiquei... Descobre, sente, vive e depois leva pra terapia o que viveu. Porque senão, se você não tem experiência, você não ia ter nem o que contar pra terapeuta, né? Vamos combinar aqui, você. E eu esqueci de mencionar que muitos dos nossos padrões de sentimento e de comportamento também podem estar associados a questões ancestrais. Exemplo, nesses 10 anos de quase, né, de vários quase que eu falei pra vocês,
eu passei por muitas situações onde parecia que agora vai e não foi. E o agora vai e não foi porque a pessoa escolheu outra pessoa. E estão juntos até hoje, inclusive. Adivinha? No meu histórico familiar, quando a minha avó entrou na vida do meu avô, aconteceu isso. Meu avô estava prometido para casar com outra mulher. E por mais que, de novo, não tem nada a ver com a vida da Amanda, existe na minha bagagem ancestral essa vozinha que talvez me assombre e me diga que eu não vou ser a escolhida. Porque foi excluído do meu sistema aquela que o meu avô estava prometida. Então é óbvio, né? Já foram feitos movimentos de cura, de reparação. A gente já fez a inclusão dessa abençoada, né? Que abriu mão do meu avô para que ele pudesse casar com a minha avó e continuar o sistema e seguir com a nossa família, para que a vida pudesse chegar até mim. Para quem, né, nunca ouviu falar de constelação, eu entendo que isso realmente é muito abstrato. Recomendo a série Uma Nova Mulher, que ajuda a visualizar, né, com mais clareza essas informações. Mas é por isso que eu falo, gente, mesmo com muita terapia, mesmo com a gente se curando muito, tem informações, principalmente sistêmicas, que têm uma força sobre nós que às vezes a gente não tem ideia de onde vem. E às vezes é só uma dúvida, é só um sentimento. A sua paranoia talvez não seja nem sua. Talvez seja a paranoia que as suas ancestrais passaram, não processaram e você só tá repetindo. Então, de coração, espero que realmente esse vídeo contribua aí do outro lado, tá? E digo mais, talvez a causa e a origem dos ciúmes que aquela Amanda, lá de 2015, que terminou aquele relacionamento que ela teve de quase 3 anos, sentia, não era dela. Era aquela sensação interna e informação sistêmica que soprava dia e noite no ouvidinho dela, no subconsciente dela, que ela não ia ser escolhida. E aí toda a paranoia, toda aquela coisa de, meu Deus, ele vai sair com outra, ele vai dar carona, é a colega da faculdade, não sei o que lá. Não era um sentimento originário da alma Amanda. Era uma informação ancestral e sistêmica que estava afetando a forma como eu me sentia, a minha segurança interna. Porque percebe, hoje o que mudou? Ela não tem mais o negocinho soprando? Tem. Mas esse negocinho soprando não tem mais força sobre mim. Eu confio que vai acontecer o que tem que acontecer. E por mais que os antigos padrões, as informações sistêmicas, seja na questão relacionamento, seja na questão, inclusive aqui também serve para o dinheiro, tá? A forma como a gente trabalha, atrai, conecta, não conecta, vende ou não vende, se conecta ou não com os clientes, também diz muito sobre as questões ancestrais. Mas é essa coisa de soprou aqui a paranoia, a dúvida, os ciúmes, o medo, a insegurança, é só uma informação. Eu não trago para mim, eu não tomo aquilo como verdade. E eu solto o padrão, eu solto os ciúmes, eu solto o sentimento que reforça essa insegurança, essa dúvida, esse questionamento. E eu reforço o positivo. Eu foco naquilo que me convém agora, porque é o que eu falei. Significa que eu nunca vou ser traída e que eu nunca vou ser deixada? Não. Mas eu escolho esta experiência. E aí vai de complementar ao vídeo da semana passada, da experiência de andar a cavalo correndo risco ou não de sair, o se relacionar é a mesma coisa. Eu escolho me relacionar com essa pessoa correndo o risco de dar tudo certo ou de dar tudo errado. E eu escolho o que é que eu quero. Porque percebe, tá bom, Amanda, mas eu não escolhi sofrer de ciúmes por essa pessoa. Eu não escolhi ser traído por essa pessoa. Eu não escolhi que essa pessoa me decepcionasse. Ok, mas percebe o seu sentimento de ciúmes, de traição e de decepção e de frustração. É só isso que você tem que observar. E então, a pessoa me traiu. Eu escolho perdoar e continuar ou escolho terminar? A pessoa me decepcionou, ela mentiu pra mim, ela me frustrou. O que eu decido fazer a partir disso? Essa é a mentalidade blindada. É isso que vai fazer você se sentir melhor. E atraindo isso, manifestando isso, seja lá qual for a experiência, se você aprender com ela, a próxima experiência vai ser diferente. Mas percebe como eu não posso deixar de me relacionar com as pessoas? A Luísa Sonza é o melhor exemplo disso.
Não posso deixar de me relacionar com as pessoas simplesmente porque eu fui traída. Ela fala, né? Deu a entrevista na Ana Maria Braga logo depois que aconteceu entre ela e o Chico, que vazou a traição. Ele não vai tirar de mim a minha melhor qualidade, que é eu amar. Ele escolheu trair. E isso é sobre ele. Ah, eu fui traída. Eu posso ir pra cadeirinha da vítima chorar. Ou eu assumo a parte que me cabe e escolho outra pessoa para eu dedicar o meu amor, o meu sentimento, a minha alegria, a minha energia. E aprendo com a dor da traição que estava aqui. Ponto, choro, solta, libera, para poder atrair algo diferente. Do contrário, se você não passar pela experiência, não sentir, se não sentir, vai repetir. Decora isso, lembra disso. Se eu não sentir a dor, o sofrimento, chorar, a perda, o luto, eu vou continuar repetindo. Evitar o sentimento é uma das grandes armadilhas. É por isso, por evitar o sentimento, que a gente não se cura, a gente não se transforma. E o auge, tá? Que daí é o que acontece e que é como eu comecei esse vídeo. Tá bom, Amanda, eu não vou mais evitar o sentimento. Então, se alguém me trair, se eu tiver ciúme, se alguém me frustrar, me decepcionar, eu vou sentir. Só que aí o que tu faz? Tu se afasta da experiência. Não vivo mais a experiência para eu não sentir mais ciúmes. Não vivo mais a experiência de um relacionamento para eu não sentir insegurança, para eu não sentir que eu corro o risco de ser traída. E aí, minha filha, tu nunca vai saber se tu se curou de verdade. Vai ficar sempre na ilusão. Para fechar, então, vai pra experiência. Vive, se expõe a isso. Ai, Amanda, eu tenho medo de gravar vídeo e postar. Ai, Amanda, eu tenho medo de falar pro cara que eu gosto dele. Ai, Amanda, eu tenho medo de demonstrar vulnerabilidade. Eu tenho medo de pedir ajuda. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo. Olha para qualquer que seja o seu sentimento e verifica aonde esse padrão está se repetindo, em quais as dinâmicas de relação isso está se repetindo. E como eu falei antes, um convite, um passo pequeno, simples, mas que pode gerar uma experiência que vai te mostrar informações sobre você, que você vai perceber se você já se curou ou não, ou aquilo que ainda falta curar. Combinado? E se já identificou o que falta curar, me manda mensagem, entre em contato que a gente agenda uma mesa, uma constelação para poder ressignificar e se transformar. E transformar essa experiência que está guardando por você. Porque se você quer experimentar coisas novas e experimentar uma relação onde você está realmente curada, você vai precisar desse suporte, desse apoio, dessa ressignificação, dessa transformação. Especialmente se as suas experiências passadas reforçaram todas as suas dores, todos os seus traumas e feridas, tá? Não é o fim do mundo e não é o fim da jornada. Não é porque você teve uma experiência ruim que todas elas vão ser assim, mas elas só vão continuar se repetindo se você não fizer o que você precisa, que é se curar para poder viver novas experiências, sentir novas coisas, ter novos comportamentos, atrair novas situações. Combinado? Leva o que fizer sentido. Desejo de coração que esse vídeo seja transformador. Eu te vejo, eu te honro. Nós somos. Até o próximo vídeo do canal.